Bom dia, povo amado da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, localizada aqui na cidade de Amarante do Maranhão, no centro da cidade. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. O texto para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, nos versos 16 a 20, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Veja você que nesse relato nós temos o chamado de Jesus a 4 de seus discípulos. E o discipulado no Evangelho de Marcos, ele funciona como uma espécie de cura espiritual. A cada discípulo que Jesus chama, uma cura é relatada no Evangelho de Marcos. Se você continuar lendo o Evangelho, você verá que posteriormente Jesus vai fazer 4 curas, incluindo uma libertação de um espírito imundo. Depois, Jesus chamará os 12 discípulos, aparecerá o relato em que ele chama os 12 discípulos, e como 4 já foram mencionados, então menciona-se mais 8 curas, referente aos outros 8 discípulos que Jesus chamou. Isso tudo porque o discipulado, ele é meio que uma cura espiritual. Ele cura a sua surdez espiritual. Ele cura a sua cegueira espiritual e cura também a sua mente de uma forma espiritual. Então, meus queridos irmãos, vejam isto no Evangelho, nesse relato que nós lemos. 4 discípulos são chamados e 2 lições importantíssimas são nos mostradas aqui. A primeira lição que nós tiramos é que nós devemos largar qualquer coisa para seguirmos a Jesus Cristo. Nada deve nos impedir de seguirmos a Jesus Cristo. Veja que primeiro ele vai chamar Simão e André. Simão é o mesmo apóstolo Pedro, é o Simão Pedro, aquele que viera a ser líder do colégio apostólico posteriormente. Depois nós temos então o chamado de André, que era irmão de Pedro. André aparece na Escritura sempre levando pessoas até Jesus. Então, veja que esses homens, eles largam as redes, eles estavam pescando. Quando Jesus chama, eles deixam as redes de lado e seguem a Jesus. Então, a primeira coisa que nós observamos é que nós temos que deixar para seguir Jesus até mesmo os nossos negócios. Você deve deixar coisas para seguir a Jesus, ainda que isso seja o seu negócio. Se o seu negócio, aquilo que traz sustento à sua casa, lhe impede de seguir a Jesus, então a Bíblia nos ensina que nós devemos priorizar a Jesus Cristo, porque Ele, de fato, proverá para nós todo o sustento. Aquele negócio de ser pescador no mar da Galileia, que era inclusive uma região desprezada, e aqui nós vimos que Jesus Cristo, Ele chama para ser os seus discípulos, não os poderosos do mundo, mas pessoas comuns que estavam trabalhando. Jesus pega consigo
12 homens comuns, e com eles ele vai mudar o mundo até os nossos dias. Então veja que aquele era um negócio que tinha um bom sustento, que dava um bom lucro, pois o peixe era a comida principal da região em que eles estavam. Mas mesmo assim, eles largam as suas redes, não olham para trás e seguem o comando de Jesus. Passam a partir daquele momento a seguir a Jesus Cristo. E é isso que você deve fazer. Você deve seguir a Jesus Cristo. Você deve ouvir o comando dele. E tudo aquilo que lhe impede deve ser deixado para trás. Você deve amar mais a Jesus do que a seu próprio emprego, amar mais a Jesus do que as coisas, aos bens materiais. Mas em segundo lugar, nós também aprendemos que nós devemos deixar até mesmo pessoas para seguir Jesus. Foi o que aconteceu com Tiago e João, que também eram irmãos. Tiago, ele vai ser o primeiro apóstolo a ser martirizado, a morrer por causa de Jesus Cristo. E João vai ser o último dos apóstolos a morrer. Mas veja que eles deixam ao seu próprio pai Zebedeu e aos servos no barco e passam a seguir a Jesus, enquanto os outros largaram as redes, largaram as coisas. Esses largaram pessoas, largaram até mesmo o seu pai. Você deve amar mais a Jesus do que você ama a qualquer outra pessoa na face da terra. Você deve amar mais a Jesus do que você ama seu filho. Você deve amar mais a Jesus do que você ama seu próprio pai. Você deve amar mais a Jesus do que você ama a sua própria mãe. E talvez você pense que isso seja muito difícil, mas isso só é difícil se você ainda não entendeu quem Jesus é. Ele é o próprio Deus. E nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas não somente isso, você deve amar a Jesus mais do que a você mesmo. Se você não está pronto, se você ainda não entendeu que você deve amar a Jesus mais do que qualquer outra pessoa, você precisa entender isso, para que a luz de Deus brilhe na sua vida, para que a luz de Deus entre na sua casa, para que você seja curado da sua cegueira espiritual e passe a ver as coisas como elas são. Então entenda isso. Imediatamente você deve fazer como fizeram aqueles 4 homens. Abandone tudo que for necessário abandonar e siga Jesus Cristo. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Ele é mais importante do que qualquer pessoa. Então, essa era a mensagem que eu tinha para você nessa manhã. Gostaria aqui de estender o meu convite para que você esteja nos visitando na nossa igreja. A nossa igreja que está localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080, no centro de Amarante do Maranhão. E os nossos dias de culto são na quarta e no domingo. Quarta-feira às 19 horas nós temos reunião de oração e doutrina. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, às 19 horas da noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado especial para estar presente conosco, louvando e cultuando a Deus. Eu também gostaria neste momento de indicar a você que você nos siga nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Igreja Presbiteriana de Amarante do Maranhão, como também no Instagram. Nosso Instagram, se você digitar @IPBAmarante, você encontrará a Igreja Presbiteriana de Amarante do Maranhão. Você pode nos seguir lá e também mandar até mesmo mensagem que nós responderemos. Ou também você pode entrar em contato conosco pelo nosso número de telefone, que possui DDD 99 e o número é 985066411. Vou repetir para você o nosso número de telefone. DDD 99, número
066411. Que Deus abençoe você e sua família e que você seja abençoado por Deus e se converta a Jesus Cristo e passe a segui-lo. Amém.